Sejam bem-vindos, alunos do terceiro ano do ensino médio do Liceu Maranhense. Essa é a nossa primeira videoaula de Química. Eu sou a professora Nígia Aranha, professora do terceiro ano dos turnos vespertino e noturno. E as professoras Vanessa e Nadir também estão em sintonia com a gente nesse processo das videoaulas. A nossa videoaula de hoje, nós trataremos sobre isomeria, e ela é uma continuação dos assuntos abordados desde o começo do ano, do modo presencial e durante a pandemia por meio remoto, com todos os links e material que foram enviados a todos vocês pelas coordenações. Hoje, nós vamos falar sobre isomeria, uma aula pronta do professor Agamenon Roberto, nosso agradecimento a ele, e nós consideramos ela ideal para as nossas expectativas. Peguem papel e caneta para fazer as suas observações. Vamos lá. Bom, isomeria quer dizer o quê? É um fenômeno no qual dois ou mais compostos diferentes apresentam a mesma fórmula molecular e diferentes fórmulas estruturais. De repente, vocês devem estar assim, meu Deus, o que é fórmula molecular? O que é fórmula estrutural? Bom, fórmula molecular é aquela que me diz a quantidade de elementos químicos e quem são esses elementos químicos. Já a fórmula estrutural é a composição dessa estrutura no meio de ligações. Quantos carbonos eu tenho e ligados a quem? Né? Eu tenho uma fórmula estrutural. Mas só para vocês entenderem melhor, anotem aí no papel de vocês a seguinte analogia. Aí eu pergunto para vocês, quantas palavras diferentes é possível escrever combinando as maneiras, de várias maneiras, as letras A, O, R e M. Anotem essas letras aí. A, O, R e M. E vejam quantos exemplos é possível escrever com palavras diferentes com essas letras aí. Bom, tentaram? Muito bem. A palavra pode ser, as palavras podem ser amor, Roma, mora, Omar e Ramos. Repetindo, amor, Roma, mora, Omar e Ramos. Ramo. Observem que nós teremos aí palavras diferentes, mas escritas com as mesmas letras. Então, nós podemos dizer que essas palavras são isômeras. Ou seja, são diferentes, mas foram escritas com o mesmo conjunto de letras. Então, na química, o que ocorre é semelhante no caso da isomeria. A gente pode escrever a mesma fórmula estrutural de compostos orgânicos diferentes, mas com o mesmo conjunto de átomos. Isso a gente chama de isomeria. Então, vamos lá. Observem esse primeiro exemplo aí. Nós temos o seguinte, bolinhas pretas simbolizando os elementos carbono, bolinhas brancas simbolizando o elemento hidrogênio e bolinha verde simbolizando o elemento oxigênio. Nós vamos ter aqui duas estruturas diferentes. Nós temos aí a mesma forma molecular, C2H6O, onde me dá duas estruturas diferentes. No primeiro caso, eu tenho um álcool, porque eu tenho um grupamento OH, bem na extremidade. E no segundo caso, eu tenho um éter, porque eu tenho um oxigênio entre carbonos. Funções orgânicas diferentes, fórmulas estruturais diferentes, porém a mesma fórmula molecular. Bom, isomeria não quer dizer que todas as vezes eu vou ter funções orgânicas diferentes. Nesse caso desse exemplo, sim, eu tenho funções orgânicas diferentes. Mas eu posso ter a mesma função orgânica, porém, estruturas diferentes. Ok? Então, os compostos que a gente acabou de ver, o álcool e o éter, eles são isômeros.
porque eles são compostos diferentes e que apresentam a mesma forma molecular. E isso nós damos o nome de isomeria. Pronto. Aqui nós vamos dividir esse nosso capítulo de isomeria em 3 aulas, para que fique mais fácil a aprendizagem. Nós vamos ver a isomeria constitucional e a estereoisômera. A constitucional, nós vamos ver esses 5 casos, e a estereoisômera, primeiro nós vamos ver a geométrica e em seguida nós vamos ver a óptica. Por isso que ela será dividida em 3 partes. Bom, segundo a IUPAC, ela considera que não existe molécula plana. Todas são tridimensionais. Por isso, ela não recomenda mais o uso dos termos isomeria plana e isomeria espacial. O professor Agamenon, eu tenho certeza que ele colocou aí, é porque a maioria dos autores e os livros, eles ainda colocam como isomeria plana ou espacial, mas a IUPAC, ela já considera como sendo constitucional e estereoisomeria. E como vocês são alunos pré-vestibulandos, alunos que estão bem aí para fazer o Enem, a gente precisa utilizar esses termos mais novos. E a nossa aula de hoje, nós vamos ver isomeria constitucional e esses 5 casos. Da isomeria de cadeia, isomeria de posição, isomeria de compensação, isomeria de função e isomeria de tautomeria. A isomeria de cadeia, de posição, compensação e função, hoje a IUPAC, que é o Instituto Universal de Química, onde ela está presente, a sua sede em Genebra, ela que rege todas as informações a respeito da química, ela é universal. Tudo que a gente fala da química, ela é primeiro aprovada pela IUPAC. Então, o que a IUPAC diz? Que a isomeria de cadeia, posição, compensação e função, a gente pode chamar a isomeria constitucional estática. E a isomeria constitucional de tautomeria, a gente chama de dinâmica, que nós vamos ver por que ela é dinâmica. Então, vamos para o nosso primeiro caso. Nós temos uma isomeria de cadeia, ou ainda chamada de núcleo, onde a isomeria de cadeia, a gente observa o seguinte: todas as vezes que eu for escrever a fórmula estrutural de um composto de cadeia ramificada, como é o primeiro caso, será possível escrever a fórmula estrutural de um composto de cadeia normal. Relembrando os senhores, o que é uma cadeia ramificada e o que é uma cadeia normal? Isso ainda foi um conteúdo visto ainda de modo presencial, porque foi lá no começo do ano, quando a gente viu classificação de cadeias carbônicas, e a gente viu o seguinte: uma cadeia é dita normal, como é esse segundo exemplo, quando ela só tem carbonos primários e secundários. Então, essa segunda estrutura, nós temos o carbono primário, secundário e um primário. E no primeiro exemplo, nós temos um caso de carbono terciário, por isso que ela é chamada de ramificada. O segundo carbono da estrutura está ligado a 3 carbonos diferentes dele, por isso que ele é um carbono terciário. Então, eu tenho casos de cadeia ramificada quando a minha estrutura tiver pelo menos um carbono terciário ou um carbono quaternário ou seja, pode ter terciário e pode ter ainda quaternário, mas a cadeia normal, como é o segundo exemplo, eu só posso ter carbonos primários e secundários. Beleza? O que diz aí essa isomeria de cadeia? Ela me diz o seguinte: é quando os isômeros pertencem à mesma função química. Então, vamos embora bem aqui observar. Essas duas estruturas pertencem à mesma função química de hidrocarbonetos, porque eu só tenho carbono e hidrogênio. Mas elas duas possuem cadeias carbônicas diferentes. Uma é ramificada e a outra é normal. Ambas são hidrocarbonetos e possuem cadeias carbônicas diferentes. Aí eu tenho mais 2 exemplos aqui, onde eu tenho também cadeias carbônicas diferentes. Uma é fechada e a outra é aberta, porém a mesma função orgânica, que são os hidrocarbonetos.
Nosso segundo caso, nós chamamos de isomeria de posição. Então, a gente observa que a diferença pode estar na posição de uma insaturação ou de um grupo funcional, né? Alguns autores ainda utilizam como de um heteroátomo ou de um substituinte. A gente vai ver esses casos a seguir. Então, vamos ver. Posição de insaturação. O que a gente observa nesses dois primeiros exemplos? Relembrando aos senhores o que é uma cadeia insaturada. É aquela que apresenta duplas ou triplas entre carbonos. No primeiro exemplo, eu tenho uma dupla ligação entre o carbono 1 e o carbono 2. No segundo exemplo, eu tenho uma dupla ligação entre o carbono 2 e o carbono 3. Nos dois últimos exemplos, eu tenho o seguinte: hidroxila ligada a carbono saturado. O que é carbono saturado? É aquele que só tem ligações simples. Então, todas as vezes que eu tiver hidroxila ligada a carbono saturado, trata-se da função álcool. Então, eu tenho a mesma função orgânica aí, álcool e álcool. Onde, na primeira estrutura do segundo exemplo, eu tenho hidroxila ligada a carbono 2. E no segundo exemplo, na segunda estrutura do segundo exemplo, melhor dizendo, eu tenho hidroxila ligada a carbono 1. Esse termo hidroxila, alguns autores ainda chamam de oxidrila. O que diz aí isomeria de posição? É quando os isômeros pertencem à mesma função química, mas diferem na posição de um substituinte ou insaturação. O substituinte aí é esse grupamento funcional. Nos dois primeiros exemplos, ambos são hidrocarbonetos e diferem na posição da dupla ligação. E os segundos exemplos, ambos são álcoois, hidroxila ligada a carbono saturado, e diferem na posição da oxidrila ou hidroxila, que é o termo mais utilizado pela maioria dos autores. Para a nossa terceira isomeria, nós chamamos de isomeria de compensação ou metameria. Alguns autores dizem que isso é um caso especial da isomeria de posição, porque a gente trata de heteroátomos, né? Quem são os heteroátomos aqui em questão nessas quatro estruturas? O elemento oxigênio. Heteroátomo é aquele elemento diferente de carbono, no caso o oxigênio, que está entre carbonos. Alguns autores ainda utilizam como sendo esse heteroátomo o grupo NOS, que é o nitrogênio, o oxigênio e o enxofre. Esses exemplos aqui em questão referem-se ao elemento oxigênio. O que a gente observa aí nessa primeira estrutura? O heteroátomo está localizado na posição entre o carbono 2 e o carbono 3. No segundo exemplo, o heteroátomo está entre o carbono 1 e o carbono 2. Essas duas primeiras estruturas é referente à função orgânica éter. Pertence os dois à mesma função orgânica, mesma fórmula molecular, porém fórmula estrutural diferente. Devido a essa posição desse heteroátomo estar entre carbonos diferentes, recai sobre a isomeria de compensação, ainda chamada de metameria. Nos dois últimos exemplos, nós temos a função éster, onde nós temos a posição do grupamento funcional, carbono dupla O, entre posições de carbonos diferentes. O que diz essa isomeria? É quando os isômeros pertencem à mesma função química, mas diferem na posição de um heteroátomo. O primeiro caso são éteres e o segundo caso são ésteres. Para a nossa quarta função orgânica, ou nossa quarto caso de isomeria, nós temos a isomeria constitucional de função, ou chamada ainda de funcional. O que nós temos aí? Para ser isômero de função, eu tenho que ter estruturas de funções diferentes,
Estruturas diferentes, porém de mesma fórmula molecular. Olha, eu estou relembrando o tempo inteiro, por definição, o que é isômero. São compostos que apresentam a mesma fórmula molecular, porém estruturas diferentes. Essas estruturas diferentes podem ser de mesma função, mas podem ser de funções diferentes. No caso da isomeria de função, nós temos funções diferentes, obrigatoriamente função diferente, estruturas diferentes, mas mesma fórmula molecular. Nós temos o primeiro exemplo, o éter, oxigênio entre carbonos, e nós temos o segundo exemplo, álcool, hidroxila, OH, ligado a carbono saturado. No segundo caso de isomeria, nós temos um ácido carboxílico e um éster. Todas essas 4 estruturas aí são funções oxigenadas, sendo que o éster é um derivado do ácido carboxílico. Observem, o grupamento funcional do ácido carboxílico é carbono dupla OH, que a gente chama de COOH. E o éster, nós temos carbono dupla O e um radical, que é o CH3, ligado ao oxigênio, que é um radical alquila. O que eu tenho aí? O ácido carboxílico, esse grupamento OH, eu tiro o hidrogênio, eu substituo o hidrogênio por um radical alquila, que é o CH3. Nesse momento, deixa de ser ácido carboxílico para ser um éster. Eu estou fazendo uma pequena revisão dos grupamentos funcionais que a gente já viu para trás a respeito das funções oxigenadas. Então, nesse segundo caso, nós temos ácido carboxílico e éster, funções orgânicas diferentes, mesma fórmula molecular e estruturas diferentes. Por isso, trata-se de uma isomeria de função. O que diz essa isomeria de função? É quando os isômeros pertencem a funções químicas diferentes. Nós temos aí éter e álcool, depois ácido carboxílico e éster. E nós vamos para o nosso quinto caso de isomeria, só que agora constitui, né, um caso de isomeria constitucional dinâmica. A gente chama de constitucional dinâmica porque eu tenho um equilíbrio químico dinâmico, onde essas duas setas aí de ida e de volta, a gente chama de reversibilidade, trata-se de equilíbrio químico dinâmico. O primeiro caso trata-se de cetoenol, onde a primeira estrutura é um enol e a segunda estrutura é uma acetona. Enol, lembrando aos senhores, eu tenho um caso de enol quando eu tenho uma hidroxila, o grupamento OH, ligado a um carbono insaturado, que é aquela dupla ligação entre os dois carbonos. Então, esse carbono que está com a hidroxila, como ele tem essa insaturação, essa dupla ligação, ele é um enol. E o segundo caso ali da cetona, eu tenho carbono duplo oxigênio. O que acontece aí? Essa isomeria, ela é dita constitucional dinâmica porque ela ocorre somente na fase líquida, em compostos cuja molécula possui um elemento mais eletronegativo. Então, observe essas 4 estruturas aí. Nós temos o elemento oxigênio em todas elas. Ele é considerado o elemento mais eletronegativo da estrutura. Então, esse oxigênio, ele é ligado ao mesmo tempo ao hidrogênio e a um carbono insaturado, quando ele é um enol. Ele faz essa dupla ligação aí. A alta eletronegatividade do oxigênio, ele provoca a atração dos elétrons da ligação dupla do carbono, que é uma ligação fraca. Ou seja, na dupla ligação, ela é formada por uma ligação sigma e uma ligação pi. A ligação pi, ela é considerada a ligação fraca, por isso ela ocorre essa quebra, esse rompimento, esse deslocamento que ela vai fazer entre carbono e oxigênio, no caso do enol, né? E aí, como existe essa facilidade do deslocamento devido ao elemento oxigênio ser mais eletronegativo e ele atrair essa ligação para ela, esses dois isômeros passam a coexistir em equilíbrio químico dinâmico.
né? Nos casos de enol e cetona, a gente possui aí, no mínimo, 3 átomos de carbono, formando essa fórmula molecular de C3H6O. As duas estruturas são diferentes, porém a mesma forma molecular C3H6O. No outro caso, nós temos o caso do enol e do aldeído, também nessa mesma composição, formando o caso de isomeria de constitucional, de tautomeria dinâmica, porque existe a reversibilidade. Aqui a gente conclui os nossos 5 casos de isomeria constitucional. Agora nós vamos para um exercício. O primeiro caso diz o seguinte: um dos isômeros do ciclobutano é essa estrutura aí, uma cadeia fechada, formada de 4 carbonos, 8 hidrogênio. Ela pergunta o seguinte, a pergunta é, qual dessas alternativas aí compõe um isômero desse C4H8? Relembrando aos senhores que para serem isômeras, essas duas estruturas têm que ter a mesma fórmula molecular e estruturas diferentes. Primeiro caso, vamos analisar but-1-ino, que alguns autores chamam de 1-butino. Só que a IUPAC, ela recomenda que seja but-1-ino. A gente observa que a fórmula molecular é C4H6. Não corresponde à mesma fórmula molecular. Então, não trata-se de um isômero. A letra B, but-2-ino, e alguns autores ainda usam 2-butino, tem fórmula molecular C4H6, que também não corresponde à fórmula molecular igual. Então, não é isômera. A letra C, nós temos o metilpropano, que apresenta a fórmula molecular C4H10, que também não corresponde à mesma fórmula molecular, não é isômera. Nós temos ainda o butano, que me apresenta como fórmula molecular C4H10, que também não corresponde à mesma fórmula molecular, não é isômera, sobrando, então, o metilciclopropano, e que a gente observa que apresenta a mesma fórmula molecular, então são isômeras porque têm estruturas diferentes. Metilpropano e ciclobutano são da mesma função orgânica, são hidrocarbonetos, porque só tem carbonos e hidrogênio na sua composição. O primeiro caso trata-se de uma cadeia fechada, porém normal, que é o ciclobutano. O metilpropano, ciclopropano, né? Metilciclopropano, nós temos uma cadeia fechada, porém ramificada, porque eu tenho um CH3 fora da cadeia fechada, e que são isômeras por apresentarem a mesma fórmula molecular e estruturas diferentes. No segundo, dando ainda a alternativa correta, a letra E. No segundo exemplo, nós temos o seguinte: considerando os compostos orgânicos numerados de 1 a 4, nós temos aí 4 estruturas, que todas as 4, a composição são as mesmas, carbonos e hidrogênio, né? Apresentam a mesma função orgânica, que são hidrocarbonetos, e a pergunta é: não é correto afirmar que são isômeros de... Aí a gente vai ver, 1 e 2 são de posição, 1 e 3 são de cadeia, 2 e 3 são de função, 2 e 4 é de cadeia, 1, 3 e 4 é de cadeia. A gente observa que é o seguinte: não é correto afirmar que 2 e 3 são isômeros de função, porque todas elas são da função hidrocarboneto. Para serem isômeras de função, eu teria que ter funções orgânicas diferentes, e não é o caso. Sendo a alternativa correta, a alternativa C. Não é correto afirmar que 2 e 3 são isômeros de função. Para a nossa terceira questão, nós temos o seguinte: para que os carros tenham melhor desempenho, adiciona-se um antidetonante na gasolina.
E, atualmente, usa-se um composto cuja fórmula estrutural nós temos esse composto estrutural, que pertence à função éter, que é um oxigênio entre átomos de carbono. A pergunta é, com essa mesma fórmula molecular, são representados os seguintes pares, ou seja, eu tenho a mesma fórmula molecular para essa primeira estrutura e para o metóxibutano e etoxipropano, 3-metilbutano 2-ol e etoxipropano, a mesma fórmula molecular. É isso que o exercício está me dizendo, com essa mesma fórmula molecular. São representados os seguintes pares. Aí a pergunta é, os pares 1 e 2 desses casos que ele está dando aí, são respectivamente. No caso 1, eu tenho um caso de éter e hidrocarboneto. No caso 2, eu tenho um caso de álcool e um caso de éter. Então, os pares 1 e 2 são respectivamente. Vamos lá para a nossa alternativa. Isômeros de compensação ou metâmeros e isômeros funcionais. Exatamente isso. Isômeros de compensação e isômeros funcionais. O metoxibutano e o etoxipropano trata-se de a posição do heteroátomo em posições diferentes. E o segundo caso, de isômeros funcionais, porque trata-se de um álcool e de um éter. E aqui a gente conclui a nossa primeira videoaula como sendo a primeira parte de isomeria. Até a próxima aula.